Atenção, atenção! A Web Rádio Chibé entra agora em transmissão ao vivo. Sintonize com o coração da Amazônia, direto de Tefé, onde o conhecimento, a cultura e a comunidade se encontram. Está no ar, ao vivo, a voz do Médio Solimões. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Aqui a gente vai explorar nosso projeto, o professor Daniel Lima. Em breve vai poder, nos ouvir. Já estamos disponíveis no Spotify. Só pesquisar as suas dúvidas ou alguma coisa que você queira para o WhatsApp do professor Daniel. Então, podem 92 91 991 15 15 14. Bom, agora eu vou me apresentar. O meu nome é Gabriela de Souza Aquino. Eu sou discente finalista do curso de História. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Alcimara Rocha. Também sou discente finalista do curso de licenciatura em História e hoje nós vamos falar um pouco sobre os aspectos dos anos de chumbo na Amazônia. Nós estamos com um convidado muito especial, que é o professor Dr. Tiago Fonseca dos Santos. Vamos conhecer um pouco sobre o professor. Então, o professor, ele possui graduação em História pela Universidade Federal do Rio Grande, mestrado em Educação Ambiental no programa de pós-graduação em Educação Ambiental e doutorado em História Social pelo programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Amazonas, PPGH-UFAM. Atualmente, o professor Tiago é professor aqui do SESC, do Centro de Estudos Superiores de Tefé, e ele tem experiência em diversas áreas, como, por exemplo, na área do ensino de História e Formação de Educadores, Patrimônio, Educação Patrimonial, Educação Ambiental, Arquivos, Meio Ambiente, História Oral, História Contemporânea e Ditadura Militar. Recentemente, o professor Tiago se tornou docente colaborador do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, o PPGIC,
Professor Tiago, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Trilhas da História. Desde já, nós agradecemos a sua presença aqui. Boa tarde a todos e todas, Alcimara, Gabriela, professor Daniel, professor Luciano, parabéns pela iniciativa, com muito orgulho que participamos aqui, contribuir com esse debate. Com certeza é fundamental, né, levar o conhecimento que a universidade produz a diversos espaços, tanto aqui na Amazônia como fora também, já que a internet nos permite essa globalidade, né, da informação. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Nesse primeiro bloco, nós iremos falar sobre memória, indigenismo e reflexos do passado no presente, mas, primeiramente, eu gostaria de parabenizá-los pela premiação aí no Memórias Reveladas, que é um prêmio muito importante, e nós sabemos que há pessoas que contribuem, tanto interna quanto externamente, para essa premiação. Então, o senhor gostaria de agradecer a essas pessoas, à instituição também? Esse trabalho de pesquisa ao longo dos últimos 5 anos tem colaboração dos professores do Colegiado de História aqui do SEST, também a colaboração do professor Júlio Cláudio, nosso colega, né, do Colegiado em Parintins. Também agradecer em especial ao Egídio Chouad por sua dedicação aos povos indígenas, né, já de uma vida inteira. Desde 1963 ele se dedica aos indígenas e, por certo, a sua colaboração ao indigenismo, ao movimento indígena, colaborou para que vários dos indígenas sobrevivessem ao genocídio cometido, né, nos anos 60 e 70 na Amazônia. Bom, professor, vamos iniciar essa nossa rodada, né, de entrevista e de perguntas. Bom, a nossa primeira pergunta, né, ela é: durante a sua pesquisa, né, o senhor conduziu diversas entrevistas com o senhor Egídio Chouad, explorando a história oral, e a gente quer saber quais foram os maiores desafios desse processo e, com base na sua experiência, que conselhos daria para quem está iniciando esse método? Uso de relatos como fonte histórica, sólida e confiável. Comentei, né, que são 5 anos de pesquisa, então necessariamente nós precisamos fazer uma conta e perceber que boa parte se desenvolveu ao longo da pandemia, né? Então, o isolamento trouxe algumas dificuldades para a pesquisa e as primeiras entrevistas realizaram pelo ambiente digital e, com certeza, isso tem um impacto, né? Pude perceber ao longo das entrevistas que as entrevistas realizadas pessoalmente, elas têm um aprofundamento maior, né? Então, as entrevistas remotas, elas são diferentes, a gente precisa analisar detalhadamente isso. Uma outra questão, além, né, da questão da pandemia, que causou esse isolamento e a impossibilidade de encontrar o Egídio, foi também a situação que, nas primeiras entrevistas, eu percebia que ele não se abria totalmente, ele não conseguia mergulhar no assunto, ele, de alguma forma, tratava os assuntos de forma mais rápida, né, mais célere. Mas, na medida em que ele se percebeu, né, como protagonista dessa história, e também que as informações daquilo que ele viveu são absolutamente importantes, digamos que foi se construindo uma relação de confiança, e então ele passou a permitir, né, que a memória dele extravasasse um pouco mais, e digamos que das 25 entrevistas, a partir da 5ª, eu percebi que elas ganharam novos contornos, né, tanto em conteúdo, também como em profundidade. Inclusive o tempo das entrevistas foram aumentando gradualmente. E depois, né, de um determinado momento, quando eu pude encontrá-lo efetivamente, presencialmente, nós construímos uma relação de amizade, de confiança da parte dele comigo, e aí sim as entrevistas ganharam um novo fôlego. Então a gente precisa perceber esse movimento da pesquisa, né? O pesquisador precisa ter uma flexibilidade também para entender, né, a posição das pessoas que são entrevistadas, né? Muitas pessoas não querem participar, né? Algumas pessoas têm muitos receios em relação a isso, né? Mas também é preciso esse movimento do pesquisador em ter, digamos assim, paciência e compreender o tempo das pessoas para que as suas memórias se tornem, né, uma fonte que se possa aí contribuir, logicamente, com a construção da narrativa histórica. Uma outra questão também, né, é importante destacar que a história oral ela não se faz só com entrevistas, né?
Então, todos aqueles temas que eram apontados por Egídio nas entrevistas, eu buscava em outros acervos também, e em algum momento eu também percebi que esses documentos escritos, sejam eles, né, jornais, relatórios, diários, fotos, etc., toda essa documentação complementar também, de alguma forma, contribuía com as entrevistas, porque através da documentação, quando eu mostrava alguma informação precisa de um determinado evento, dia, lugares, pessoas, o Egídio era provocado, né, na sua memória, e ajudava ele a lembrar. Em algumas vezes, inclusive, ele, em outro dia, passado alguns dias da entrevista, ele, Thiago, lembrei de tal coisa, olha que legal, não sei o quê. Aí na outra entrevista a gente retomava e buscava aprofundar aquele tema. Então, a história oral, para também encerrar essa primeira pergunta, eu acredito que é uma ferramenta muito importante para nós construirmos a história oral recente da Amazônia, a partir dos anos 60 para cá, né? E, lógico, a gente precisa buscar esses acervos que têm documentação sobre o período recente da história da Amazônia, e essa relação, né, do vivido pelas pessoas com os documentos escritos podem tornar muito mais viva a história da região ao longo desses últimos 50, 60 anos. Muito bem, professor, muito obrigada. Nós que estamos concluindo aqui fazendo o TCC nesse processo, algumas pessoas estão tendo contato com essa questão da entrevista, e eu tenho certeza que elas perceberam alguns desses aspectos que o senhor citou, que é realmente muito difícil você ter a confiança daquela pessoa para ela falar o que você quer, porque nem sempre é assim. Dando continuidade, falando sobre a sua pesquisa, ela vai investigar o indigenismo durante a ditadura militar, que é um período que ainda reflete os desafios dos povos indígenas hoje. Então, quais conexões o senhor enxerga entre aquele contexto histórico e a atualidade, e de que forma esse passado ainda impacta a população do Amazonas, especialmente sua relação com os povos indígenas? Só destacando, professor, que realmente muitos acreditam que não houve ditadura militar e que muito menos houve ditadura militar na Amazônia. Essa pergunta é bastante poderosa, né? Porque, inclusive, ela ajuda a entender a função social da história, né? A história, ela não vai se referir a questões exclusivamente do passado, né? Nós, historiadores, sempre a intenção de buscar explicar questões do tempo presente, ou mesmo as raízes da nossa sociedade e da nossa cultura em tempos distantes, né? Mesmo há 2000 anos atrás, nós estamos buscando informações que têm a ver com o nosso tempo presente. Hoje, né, o que nós vemos, né, em relação aos povos indígenas? Persiste o preconceito, né, inclusive aqui na região. Nós temos ainda uma disputa pela posse da terra muito violenta e que segue causando violência contra os indígenas. Nós temos uma subrepresentação dos indígenas nos espaços de poder na nossa sociedade. Nós ainda temos muito poucos vereadores, deputados, estudantes universitários, médicos, advogados, ministros do Supremo que são indígenas ou descendentes, né? Então percebemos aí que os indígenas, eles ainda estão, né, distante dos lugares de decisão da nossa sociedade. E, né, a questão que mais me toca hoje em dia é perceber como a posse da terra segue sendo um debate central, né, no nosso meio social. Nós estamos tendo um debate em Brasília muito complexo, que é o marco temporal, e que, na verdade, se nós fôssemos analisar, é mais um momento em que a sociedade ocidental, a sociedade envolvente, tenta atingir os povos indígenas no seu direito fundamental, que é a valorização das suas culturas, a sua autonomia política e a posse e usufruto da terra. Então, como em 78, como em 73, no momento da criação da legislação indígena, hoje em dia também os indígenas são novamente atacados, tanto pela violência em si, pelos preconceitos diversos, mas também por mais uma tentativa do Estado brasileiro de usurpar as terras dos indígenas. Bom, professor, né, que a gente pode levar bastante para o contexto hoje, lembrando da situação do povo Yanomami, né? O que aconteceu com eles, que foi quase uma extinção daquele povo. Então, a sua fala ela continua sendo bem instigante para a gente. Bom, eu vou dar continuidade à terceira pergunta, né?
Bom, a sua pesquisa ela resgata as memórias e documentos que são fundamentais para a compreensão do indigenismo no Brasil durante a ditadura militar, considerando a importância da preservação da memória histórica. Como o senhor vê essa questão dos arquivos na construção do conhecimento histórico? Além disso, que medidas acredita que deveriam ser essenciais para garantir que essas fontes continuem sendo acessíveis para as novas gerações? Ao longo dos 20 anos, né, as políticas de acervo e também a tecnologia permitiram uma difusão muito maior, né, dos acervos, também a salvaguarda, né, e a publicização desses acervos. Hoje nós temos muitos acervos disponíveis, né, no ambiente digital. Então todos esses documentos eles vão facilitar o trabalho do historiador e a difusão dessa história que está lá nos acervos. E em termos práticos também, hoje nós temos uma brincadeira pelos corredores, né, que nós precisamos urgentemente de bolsistas, porque nós temos documentações aparecendo, chegando até nós em diversos lugares, tanto aqui em Tefé como em Parintins e Manaus. Discutir esse tema também tem permitido que algumas pessoas nos procurem e digam que acervos estão disponíveis, né? Então é absolutamente fundamental um trabalho conjunto, porque se nós já temos disponíveis nas plataformas remotas, como também a documentação, né, que foi arquivada pelo Egídio Schwad na Casa da Cultura do Urubuí, que está um grupo de pesquisa poderoso que trabalharia por 20 ou 30 anos aqui discutindo diferentes dimensões da história da Amazônia. Então, é muito importante, né, perceber que nesse momento de sensibilidade, né, desses dois tempos, né, em relação ao Estado autoritário, seja pelo filme Ainda Estou Aqui, que causou essa repercussão, e é o primeiro filme que ganhou o Oscar, tratando da questão da memória e da ditadura militar. Ao mesmo tempo, nós temos uma tentativa de golpe, que inclusive se confirmou ontem no judiciário, do 8 de janeiro de 2023. Então nós estamos num momento muito emblemático para discutir essas questões. Em breve nós teremos também a descomemoração, né, no dia 31 de março, no dia 1º de abril, do golpe de 64, e como vocês veem essas questões do autoritarismo rondam a sociedade brasileira, rondam e estão ceifando vidas dos indígenas. Então esses acervos vão nos permitir ter contato com essas informações para nós construirmos a história da Amazônia de baixo para cima, e não a história das elites, a história dos grupos políticos que controlaram a política do Estado ao longo dos últimos 100 anos. Verdade, professor, e principalmente, né, dar voz aos povos indígenas, que é isso que eles buscam principalmente. De vez em quando, se a gente se atenta, há uma movimentação dos povos indígenas, né, e das diferentes instituições que representam os povos indígenas na cidade de Tefé. De vez em quando eu vejo as publicações, né, da instituição a Inquite, que é a do indígena o indígena na cidade, na vida urbana, que mora na cidade. Então, abordar esse tema sobre a pessoa indígena, principalmente desse tempo para cá, é algo muito importante. Agora a gente vai dar o nosso pequeno intervalo com a música, né, da Legião Urbana Índios. Quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade. Se alguém levasse embora até o que eu não tinha, quem me dera ao menos uma vez esquecia que acreditei que era por brincadeira, que se cortava sempre o pano de chão de linho nobre, pura seda. Quem me dera ao menos
você que tem a cura pro meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto, que eu ainda não vi. Nos deram espelhos e vimos mundo. Bom, voltamos agora e vamos dar início ao segundo bloco, né? Onde a gente vai falar sobre rupturas, vigilância e caminhos do novo indigenismo. E também vamos abordar, né, o filme Ainda Estou Aqui, que fiquei sabendo, né, que vai ocorrer aqui no SESC, onde o professor Daniel e o professor Tiago irão também participar, né? E agora vamos dar início ao segundo bloco. Boa tarde, novamente. Professor, falando sobre um capítulo da sua tese, o capítulo sobre as tensões entre a FUNAI e o CIMI, o senhor vai abordar uma ruptura entre essas duas instituições. Quais seriam os principais fatores que impulsionaram esse rompimento e de que maneira ele influenciou na emergência de um novo indigenismo? Essa questão também de um novo indigenismo nos faz entender que existia um antigo indigenismo também, certo, professor? Bem, precisamos voltar então imediatamente, né, ao período, né, depois da Segunda Guerra Mundial, quando a sociedade brasileira e a sociedade mundial passaram por profundas transformações. E essas transformações atingiram, logicamente, a Igreja Católica, uma instituição muito poderosa, o Estado brasileiro, também a sociedade e, logicamente, a antropologia. Então, lá nesse período do pós-guerra, a sociedade começou a se modernizar, as informações começaram a circular de forma mais rápida e, então, o ambiente urbano, o mundo político também se tornou mais dinâmico. E lá começaram a surgir ideias que enfrentavam o autoritarismo, a sociedade conservadora, patriarcal tradicional. Nesse contexto, nos anos 60, o Egídio Chouade participou da Missão Anchieta, né, a partir de 1963, que foi também, lógico, a década de 60 é um momento muito efusivo, do movimento estudantil, inclusive, e o Egídio vai participar, então, da missão no Mato Grosso, percebendo, né, no interior do Mato Grosso, lá a partir de 63, que o indigenismo praticado pela Igreja Católica tinha um perfil de catequização, de doutrinação dos indígenas e não respeitava as suas culturas, né? Seguiam os missionários buscando trazer os indígenas, entre aspas, para a sociedade ocidental, para o mundo cristão urbano. E o Egídio e seus colegas lá na Missão Anchieta, em 63, em Utiariti, e em 64, em Diamantino, começaram a discutir o papel dessa missão, né? As missões, no entendimento deles, deveriam valorizar a cultura dos povos indígenas e ajudar os indígenas na luta pela posse da terra, algo que não estava acontecendo naquele momento. Então, mais precisamente em 66, Egídio, Tomás Lisboa, né, outro indigenista muito, muito importante naquele período, Adalberto Pereira e outros indigenistas começaram a fazer essa discussão de que a missão, né, da Igreja Católica deveria, né, se envolver com os indígenas de tal forma que eles não fossem catequizados, que eles não fossem, entre aspas, evangelizados. Eles deveriam ter as suas culturas valorizadas, né, os missionários deveriam ajudar os indígenas na luta pela posse da terra e por seu protagonismo político. E aí, então, em 69, Egídio cria, né, a primeira instituição indigenista do país, a Operação Anchieta, que é hoje chamada Operação Amazônia Nativa, buscando, né, formar jovens leigos e católicos e também de outras confissões religiosas, muitos deles inclusive de evangélicos, né, e protestantes, também luteranos, discutindo, né, o que seria uma nova missão, né? Qual o papel dos missionários junto aos indígenas. E nesse movimento, então, vai surgir aquilo que eu chamei, né, provisória e contingencialmente na tese, de novo indigenismo. Por quê? Porque esse novo indigenismo ele não era religioso, ele não era feito só por religiosos,
era também feito por leigos. Esse indigenismo ele não buscava catequizar os indígenas, ele não tinha por objetivo tornar esses indígenas cristãos e tampouco tinha por objetivo tutelar os indígenas, que é o indigenismo praticado pelo Estado e pelas missões. Qual era então, né, as 3 dimensões principais desse indigenismo, e eu já comentei ainda rapidamente? Valorizar a cultura dos indígenas. E aí os missionários buscavam viver como os indígenas, abrindo mão, inclusive, dos seus valores religiosos para respeitar a cultura dos indígenas. Apoiar os indígenas na sua luta por representação política. E aí surgiram, alguns anos depois, a partir de 1974, as assembleias indígenas, onde os indígenas, apoiados pelos missionários, discutiam seus problemas políticos e deliberavam em relação a eles. Os missionários não diziam que os indígenas deveriam fazer, só davam suporte para que essas assembleias acontecessem. E a terceira dimensão fundamental é enfrentar a questão que estava em curso, impulsionada pelos governos militares, naquele projeto de desenvolvimento agropecuário, mineral, rodoviário, energético, né, e principalmente da exploração intensiva dos, entre aspas, recursos naturais. Então, esses missionários vão enfrentar a sociedade conservadora, como eu falei, mas também a própria ditadura militar. E por enfrentarem, né, o genocídio cometido contra os indígenas na expansão dessas frentes, entre aspas, de desenvolvimento, acabaram criando uma série de tensões com o Estado e mesmo com a Igreja Católica, porque buscavam, né, respeitar os indígenas e valorizar o seu protagonismo político. Muito obrigada, professor. É muito interessante a gente pensar nessa questão que o senhor falou, justamente da tutela dos indígenas, que nos faz pensar que alguém tem o direito de ter um controle sobre eles e que eles não conseguem ter o seu próprio controle e viver sua vida por si próprio. Obrigada, professor. Agora eu vou para a segunda pergunta, mas antes de adentrar nela, a gente já tem essa noção, né, que o período da ditadura militar, ele foi um período de constante vigilância, ele foi um período de repreensão e alguns ainda consideram como uma possível, entre aspas, revolução, como citam alguns artigos que eu já li. Mas, sabendo disso, que foi um período totalmente desumano, a partir também do AI-5, né, quando foi a Igreja Católica, ela se retirou do apoio à ditadura, a gente fica ciente desse tal ato desumano, como o seu Egídio, ele esteve sobre essa vigilância dos órgãos, né, de segurança durante a ditadura militar. Como essa perseguição que era contínua aos opositores, né, como isso reflete o contexto político da época, quais as consequências desse monitoramento para a sua atuação e para os povos indígenas que ele apoiava? Naquele contexto, né, após a Segunda Guerra Mundial, né, e sobretudo a partir dos anos 50, as frentes colonizadoras começaram a ocupar a porção oeste do Brasil, né? O extremo norte do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina, o oeste do Paraná, Mato Grosso, que na época ainda não eram dois estados, né? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, eles eram um só, e essa frente, entre aspas, de desenvolvimento chegou até Rondônia, né? Num fluxo migratório por essa porção oeste do país. E naquele período, então, né, os governos militares, sucessivos governos militares, passaram a gerir essa frente de colonização que começou aí, como eu comentei, na Segunda Guerra Mundial. Eles investiram, né, muitos recursos, abriram mão da cobrança de impostos, concederam também de terra para as empresas agropecuárias, construíram as rodovias, buscaram amapérios e também a construir usinas hidrelétricas. Então, esses projetos, avançando por uma porção, né, ocidental, vamos dizer assim, né, a porção a oeste do país, que eram regiões com ainda pouca densidade demográfica, acabou batendo de frente com as terras indígenas, né? Então, por exemplo, na construção da BR-364, atingiram diretamente os Nambiquara e o Cinta Larga. Na 174, bateram diretamente com os Waimiri-Atuari.
na construção, né, do maior símbolo, entre aspas, né, propagado pelos militares do desenvolvimento da Amazônia, a Transamazônica, né, a BR, foram atingidos diretamente 29 povos indígenas, alguns deles sem contato, né? E então, né, os indígenas eram considerados pessoas de segunda ordem. As pessoas não se preocupavam, o conjunto da sociedade se preocupava muito pouco com os crimes que estavam acontecendo contra a dignidade da pessoa humana aqui na região. Então a Amazônia viu os indígenas serem exterminados, né? E aí então os números oficiais falam em mais de 8.350 pessoas mortas durante aquele período. Só que nós fomos pesquisar, foram muito mais, né? E aí então nós tivemos já contato com informações, né, nos materiais da pesquisa, diferentes formas de extermínio desses indígenas. Açúcar contaminado com arsênico, agente laranja, napalm, uso das Forças Armadas, o material, equipamento, né, das Forças Armadas para enfrentar os indígenas. Outras formas, né, como a guerra bacteriológica, doando roupas infectadas com vírus e bactérias para os indígenas, né, inclusive vírus da gripe, que causava um problema gigantesco. Ou seja, então, ao longo desse período nós vivemos uma guerra contra os povos indígenas da Amazônia, porque esses indígenas, entre aspas, estavam no caminho desses vértices de progresso. Esse progresso também muito entre aspas, porque vocês viram aí, né, ao longo das nossas aulas, que a Amazônia, durante esse período, perdeu 19% da sua cobertura vegetal. Sempre comento dizer em vários espaços, até 1950 a Amazônia teve só 0,5%, né, destruído, e de 1950 para cá nós já estamos praticamente em 19% da floresta devastada. E isso, lógico, que tem uma expressão no mapa, a gente vê na paisagem, né? As imagens aéreas hoje em dia nos mostram que o território teve um impacto muito grande, a floresta não está, né, naquilo que a gente chama de arco do fogo, e isso tem, lógico, uma relação direta também com as mudanças climáticas, as secas, enchentes e todas as tragédias ambientais que nós estamos vivendo. Aqui na Amazônia, mas também no sul da América, nós sabemos que há uma relação direta em função dos rios voadores. Então, ao longo dos últimos anos, nós estamos vendo seca na Argentina, e no Uruguai as pessoas passaram, né, 2023 sem água, situação de calamidade por não ter água em função dessa seca. E no Rio Grande do Sul nós tivemos uma grande enchente o ano passado, onde o estado do Rio Grande do Sul e a região metropolitana de Porto Alegre em especial ficaram 30 dias submersas. Grande parte das cidades colapsaram em função dessa tragédia ambiental que houve. Então a gente vai fazer uma avaliação desse processo e vai ver que a expansão dessas frentes de colonização, principalmente na agropecuária, a floresta foi devastada, né? Houve também uma concentração muito grande da terra, os pequenos produtores foram afastados, envolvidos pelas cidades, e ainda um peso muito grande em função do extermínio de muitos indígenas. Então esse processo que, entre aspas, se diz de progresso, construiu grandes cidades na Amazônia. Essas cidades têm índice de desenvolvimento humano muito baixo, e a gente vê que a gente acaba destruindo a floresta para construir cidades muito desiguais, com uma concentração de renda muito grande. Muito obrigado, professor. É de grande importância o que o senhor falou, porque nós estamos vendo e vivendo isso também. Para quem deseja saber mais principalmente sobre esse assunto, que leituras básicas o senhor vai indicar ali, algum documentário em vídeo, e quais temas o senhor acha que ainda precisa ser explorado na pesquisa sobre o novo indigenismo e também sobre a ditadura militar na Amazônia? Eu preciso, muito rapidamente, também fazer uma pontuação sobre uma parte da pergunta da Gabriela, que eu acabei não comentando, que é sobre a investigação, né? Eu me preocupei mais em detalhar a questão da expansão da frente agropecuária, mineral e rodoviária, etc., e acabei não falando. Esses missionários, né, e essa talvez é uma grande contribuição da pesquisa, principalmente nas figuras do Egídio Chouade, do Antônio Aze Júnior, Dom Pedro Casaldáliga, que são figuras ligadas, né, a essa igreja católica que se preocupa com os povos, que se preocupou com povos indígenas, sobretudo com as pessoas mais pobres. Esses missionários foram amplamente
perseguidos, cerceados e limitados das suas ações políticas pela ditadura militar. Então nós temos aí, inclusive se as pessoas quiserem podem também procurar uma parte lá na tese, é muito interessante, nós temos toda a série de violência política contra esses missionários. Telefones grampeados, operações de inteligência, infiltração de agentes da Polícia Federal e do Exército nas atividades políticas, nas reuniões, nas assembleias, nos cursos, etc. Indígenas detidos para colaborar, sob pressão, lógico, com a coleta de informação pelos militares. Nós temos a invasão da prelazia de São Félix, ou seja, toda uma sorte de violências políticas que nós passaríamos um programa inteiro falando só sobre isso. E é muito interessante essa contribuição que a pesquisa, né, foi a partir de uma entrevista com o Egídio, que nós chegamos a uma informação de uma primeira operação de inteligência e a partir disso eu comecei a procurar documentação sobre outras operações e sobre essa tensão entre os missionários e a FUNAI, que defendia essa política de desenvolvimento dos militares para a Amazônia, que eu consegui tentar entender e organizar, né, para que as pessoas possam entender também como o Estado brasileiro foi utilizado pelos militares para cometer a violência política contra todas aquelas pessoas, e aí no meu caso eu pesquisei um missionário e tive contato com informações de outros, todas aquelas pessoas que lutavam, né, contra a destruição da Amazônia e uma sociedade que não seja tão desigual e assimétrica como é a nossa. E esses materiais eles estão, né, em vários vídeos, filmes e documentários, né? Um primeiro material, um livro absolutamente fundamental, todo mundo aqui na Amazônia deveria ler. É um livro já ainda da década de 70, né? O Vítimas do Milagre, antropólogo estadunidense. Tem um outro livro muito importante também, é contemporâneo, o Rubens Valente. Já quase falo Rubens Paiva de novo. O Rubens Valente passou 30 anos pesquisando, né, os conflitos com os povos indígenas e elaborou Fuzis e as Flechas, um livro absolutamente importante. Todo mundo aqui na região deveria ler esse livro. De 2012, nós temos a ditadura militar e o genocídio Vaimiri-Troari, que foi organizado pelo Egídio, né, com todo o trabalho dele com os Vaimiri-Troari na década de 80 e também nos anos seguintes. Né, esse material também está disponível. O Egídio, inclusive, já publicou a segunda edição desse livro. Também em filme, nós temos Amazônia Heranças de uma Utopia. É muito interessante ver esses diferentes momentos da história. Recentemente, né, saiu o Amazônia S.A., na Globo, inclusive. Nós também temos um documentário fundamental para entender esse processo, é sobre a pata do boi, que vai analisar essa questão da difusão, né, da agropecuária na Amazônia e como o gado, né, foi um vértice de, entre aspas, desenvolvimento e concentração fundiária, ao ponto de nós termos, né, mais cabeças de gado do que pessoas no Brasil. Esse número é instigante e absurdo, né? Tem mais cabeças de gado do que pessoas no Brasil. E boa parte da população ainda segue subnutrida, né, com um consumo diário de proteína inferior ao indicado. Enfim, então são materiais, né? Logicamente tem vários outros, inclusive a gente pode compartilhar nas redes sociais do podcast, para que as pessoas também possam, de alguma forma, começar a ter mais contato com essas informações que, por certeza, né, vão ajudar a compreender a história recente da Amazônia e as transformações que aconteceram nos últimos 50 anos e que não são informações de 50 anos atrás, né? São informações que estão diretamente relacionadas com aquilo que nós estamos vivendo hoje. E aí, então, por isso, né, mais uma vez, destacar a importância da pesquisa histórica para nos ajudar a entender o nosso presente e, ao mesmo tempo, da divulgação científica, né, para que essas atividades, inclusive como esse programa, possam levar essas informações para o grande público, né, e também, inclusive, logicamente, enfrentar o senso comum e desconstruir as tantas mentiras que circulam por aí.
Bom, professor, muito obrigada. Suas falas elas foram muito boas. É uma necessidade muito grande de como o senhor falou, de desconstrução de uma narrativa que ela vive na nossa sociedade, principalmente sobre os povos indígenas. Então, a sua presença aqui hoje foi muito querida. O senhor pode voltar quando quiser. E agora a gente vai abrir, né, o espaço para uma pergunta de um aluno com o nosso querido acadêmico finalista também no curso de História, Leonardo Roque. Boa tarde, pessoal. Mandando um alô aqui para o nosso acadêmico finalista também, né? Eu, Silvão Monteirinho, que está nos ouvindo aí da Barreira da Missão, pedindo... Também é que quem está nos ouvindo é o nosso querido finalista também, Pedro Rogério. Uma pergunta aqui para o professor Tiago. Em que aspectos o indigenismo missionário se diferenciava do indigenismo oficial da FUNAI? Obrigado pela pergunta. Vou utilizar mais um programa inteiro para responder essa pergunta. Obrigado, ganhei tempo extra a partir de agora. Brincadeiras à parte, vou tentar ser bem sucinto. Pedro Rogério, muito obrigado pela pergunta. Vamos então, mais uma vez, conectar aí com esse período após a Segunda Guerra Mundial, como eu havia comentado. Naquele momento, nós não tínhamos organizações indigenistas não oficiais. A FUNAI não existia, existia o SPI, o Serviço de Proteção aos Índios. E essas instituições, elas tinham principalmente, né, como principal ideia de indigenismo, a ideia de que os indígenas deveriam ser tutelados pelo Estado, deveriam gradualmente fazerem parte da sociedade, entre aspas, brasileira, como vive a sociedade ocidental e não como eles vivem, né? Então, na década de 50, a antropologia começou a se reinventar. Cada vez mais o conhecimento técnico de campo passou a enfrentar essa perspectiva dogmática que considerava os indígenas inferiores, infantis. E passou, então, também a antropologia a contribuir para o questionamento dessa política indigenista levada adiante pelo Estado brasileiro através do SPI, da própria antropologia conservadora que chamava os indígenas de inferiores e, logicamente, das missões religiosas, que eram as instituições responsáveis pela assistência social. Né? Não haviam ONGs, por assim dizer. Né? Quem é que prestava assistência aos povos indígenas? As missões religiosas. Então, é absolutamente fundamental nós entendermos contexto, né? E, inclusive, Egídio comentou em uma das entrevistas, aqui na região não havia nenhuma instituição de apoio aos indígenas, né? Os padres faziam o trabalho de assistência, mas os padres não estavam nas aldeias. Os padres viviam nas sedes das áreas urbanas. Então, de alguma forma, os indígenas não tinham, né, diretamente prestação desse serviço social. Não existia saúde. Né? Não existia saúde indígena como existe hoje. Não existia assistência social como existe hoje. Não existia atendimento às suas necessidades como existem. Os indígenas viviam a sua sorte, muitas vezes batendo de frente com os pecuaristas que estavam chegando, com os regatões, também com os missionários religiosos, aqueles que queriam doutrinar os indígenas, com os seringalistas e os seringueiros que estavam chegando, né, em função da exploração da borracha, interiorização dessa exploração do látex. Enfim, havia um avanço, né, de toda essa sociedade e os indígenas não tinham nenhuma instituição própria ou de algum que os ajudasse a se defender. Os indígenas eram vistos como menores. Então havia essa tensão, né, entre o indigenismo da Igreja Católica, que buscava se ressignificar, e também esse indigenismo praticado pelo Estado, que considerava que os indígenas deveriam ser incorporados à sociedade ocidental. A ideia era essa, né? Inclusive, né, grandes figuras da FUNAI
nos anos 70 e também do Ministério do Interior, que era o órgão, né, ao qual a FUNAI estava diretamente ligado, diziam que os indígenas deveriam ser incorporados, né, serem brasileiros, entre aspas, em 20 anos. 1978, mais 20 seria 1998, ou seja, a partir desses relatos, né, dos agentes do Estado brasileiro, a gente percebe que os padres conservadores queriam que os indígenas se tornassem cristãos. Nós vemos também que os militares desconsideravam, boa parte desses militares, né, desconsideravam os indígenas como seres alteravam, que esses indígenas atrapalhavam, entre aspas, estavam no caminho desses projetos de desenvolvimento. Então começou a haver lá nos anos 70 essa tensão entre esses grupos que passaram a defender os indígenas, sobretudo a Operação Anchieta, aquela ONG que eu comentei foi criada pelo Egídio 69, e também os missionários, que eu preciso chamar de progressistas para distinguir dos outros, conflito entre o CIMI e a FUNAI. Por quê? Porque esses missionários passaram a defender, como eu já comentei anteriormente, o respeito à cultura dos indígenas, 2, a sua autonomia política, né? E em terceiro ponto, a posse da terra. Porque se nós formos criar aí uma variável para analisar todo esse processo, o que está em jogo é a disputa pela terra que os indígenas utilizam nos seus territórios ancestrais para reproduzir a sua existência. Afinal, acho que todo mundo já deve ter ouvido aquela frase infame que diz que índio tem muita terra, né? Todo mundo já ouviu essa excrescência que considera que os indígenas só têm direito a um terreno de 8x30, como nós temos aqui, né? Em detrimento das imagens aéreas que nos mostram. As áreas de reserva e as áreas indígenas estão preservadas, enquanto aquelas áreas que eram devolutas se tornaram, né, distribuídas firmes e fortes com as suas áreas preservadas. Bom, professor, muito obrigada pela sua palavra, né? Eu acho que a pergunta do Pedro foi mais do que respondida. E realmente, o que o senhor acabou de falar sobre esses tais narrativas, né? Que indígena não tem terra, é fundamental para hoje. O Trilhas da História, então, é para isso, para quebrar esses paradigmas, não só dentro da universidade, mas também fora desse ambiente científico que a gente vive e levar ele para o mundo externo também. Bom, agora eu quero dar um agradecimento ao nosso querido professor Dr. Tener, que sempre está compartilhando, presente, escutando, incentivando o progresso, né, tanto do Trilhas da História, mas como o nosso, como a nossa visita, né, esse convidado de luz e dedicação à história. Eu que agradeço. É sempre muito importante e quando eu puder ajudar, podem me chamar que vai ser um prazer. Muito obrigada. Deixando aqui o recado que no próximo dia 10, o próximo episódio, será uma mulher que será entrevistada, ainda não vamos dizer o nome e nem o tema, uma pesquisadora mulher, não vamos dizer o nome nem o tema, será uma surpresa para vocês. E agora a gente convida os ouvintes, né, a interagirem, a compartilhar o programa, porque é muito necessário ter vocês aqui conosco. Nos seguir também no Instagram e em breve também nas outras plataformas digitais. E no Spotify também já está, né? É só procurar lá Trilhas da História e logo a gente estará disponível no Facebook, Instagram, e YouTube e assim por diante. Então, para quem perdeu alguma coisa aí do programa, já vai poder acessar daqui a algumas horas no nosso podcast, vai estar disponível. Então, se você perdeu alguma fala do professor Tiago, se interessou por alguma coisa, é só acessar o nosso Spotify, Trilhas da História, que vai estar disponível esse episódio lá. Então, nós finalizamos a nossa programação. O nosso próximo episódio, como já falado, será daqui 2 semanas, na quinta, dia 10/4. E eu gostaria de finalizar mandando um abraço para os nossos professores, que são cruciais para o andamento desse podcast, que é o professor Daniel e o professor Luciano. Gostaria de mandar um alô para o seu Egídio, se ele for nos ouvir em algum momento. Gostaria de mandar um alô também para o pessoal da Cacuí. Eu gostaria de agradecer ao professor Tiago pela sua presença, que é algo fundamental. E eu tenho certeza que o senhor contribuiu muito para essa difusão do conhecimento.
E nós vamos... eu gostaria de mandar um alô para minha irmã também, que tirou um tempinho para estar me escutando. Então, minha irmã Jéssica, muito obrigada por estar me ouvindo. E nós vamos finalizar esse bloco aqui com a música... Deixa eu quebrar o protocolo. Bora dar uma salva de palmas para nossas apresentadoras, todo mundo? Aê, parabéns. Uhul. Não esquecendo também dos meus colegas aqui do podcast, o Leonardo, o Luan e o Caleb. E agradecer também ao Augusto, que disponibilizou esse espaço e está aqui com a gente. Sem ele, eu não conseguiria ligar nem o meu microfone que eu estou falando com vocês. Então, muito obrigada, Augusto, pelo espaço. Nós vamos finalizar agora com a música É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo, de Erasmo Carlos. Eu dedico essa música ao professor Tiago, ao seu Egídio, dedico ao professor Daniel, ao professor Tener, ao professor Luciano também. São tantas pessoas que contribuem e incentivam a pesquisa. Em especial, eu dedico ao seu Egídio, que ele lutou e ainda luta na defesa dos direitos dos povos indígenas. Então, seu Egídio, essa música é em sua homenagem. E essa música ela vai nos levar a uma poderosa reflexão sobre os tempos sombrios da ditadura civil-militar no Brasil. E ela é lançada nesse período de grande repressão e censura. E a canção ela vai expressar essa indignação e a necessidade de mudança diante das injustiças e opressões vividas pela sociedade brasileira. Até o próximo episódio. Eu cheguei de muito longe e a viagem foi tão longa, e na minha caminhada obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou. Mas estou envergonhado com as coisas que eu vi, mas não vou ficar calado no conforto acomodado como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Quanta coisa aconteceu. As crianças são levadas pela mão de gente grande. Quem me trouxe até agora me deixou e foi embora, como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Quanta coisa aconteceu. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso sim, é preciso dar um jeito, é preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso sim, é preciso sim, é preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso sim, é preciso dar um jeito, é preciso sim.
De Tefé para o mundo, é a Chibé no ar.